Fala, fiel, vamos falar sobre esse contrato do André, certo? Vamos ver aí se é bom ou não para o Corinthians em caso de venda futura, né, do jogador. O Corinthians já recusou uma proposta do Milan de um pouco mais de 100 milhões de reais, muito pouco pro André, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês, fiel, que esse contrato do André não é bom pro Corinthians. A porcentagem que tem o agente dele é muito alta. Eu vou mostrar para vocês tudo sobre o contrato do André, beleza? Primeiramente, já deixa seu like, se inscreve no canal aí, certo? Já fortalece o canal aí, rapaziada. Vamos que vamos, tô na meta de chegar aí nos 1000 inscritos, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, fiel, o André é o meio campista aí do Coringão, que veio da categoria de base, né, do clube. Ele começou jogando como lateral direito, mas a partir do sub-17, quando ele começou a atuar ali numa categoria acima, ele começou a jogar de meio campo e começou a se destacar pela visão de jogo, qualidade de passe, pegada no ataque e também boa intensidade física, né? Bom, com o crescimento do jogador, o Corinthians decidiu renovar o contrato do André. O novo vínculo foi assinado em 2025 e tem duração até dezembro de 2029. Essa renovação foi muito importante porque o clube queria proteger um dos seus principais talentos da base contra o interesse de vários clubes europeus. Com isso, o contrato também trouxe um aumento salarial e mudanças importantes nas cláusulas contratuais. Agora vem um dos pontos principais no contrato que chamou a atenção. A multa rescisória do André, os números são 112 milhões de multas para clubes brasileiros e 100 milhões de euros para clubes do exterior. Esse valor em euro equivale a cerca de 630 milhões na cotação atual. Ou seja, qualquer clube europeu que quiser tirar o jogador do Corinthians vai ter que pagar essa multa de 630 milhões. A multa muito alta aí para o jogador, mas tem um porém que eu vou falar para vocês aí já já. Antes da renovação, os valores eram bem menores. A multa nacional era de 28 milhões somente. A multa internacional era de 40 milhões de euros. Com a renovação, o Corinthians quadriplicou a multa nacional e aumentou muito a cláusula internacional. Isso mostra que o clube percebeu o potencial do jogador e quis evitar perder o atleta por um baixo valor, né? Embora o salário do André não tenha sido divulgado, a renovação também trouxe valorização salarial para o jogador. O aumento salarial serve para valorizar o atleta, manter o jogador motivado, evitar assédio de outros clubes e alinhar o salário com o potencial do jogador no mercado, né? Outro ponto importante no contrato de jogadores é a divisão dos direitos econômicos. Normalmente, no futebol brasileiro, o clube mantém a maior parte dos direitos do atleta, enquanto os empresários e o próprio jogador podem ter uma porcentagem menor. No caso do André, o Corinthians busca manter o controle do jogador justamente porque acredita que ele pode se tornar uma grande venda no futuro. Isso significa, se o jogador for vendido para a Europa, o clube pode lucrar muito na negociação. Mas não, rapaziada, mas não. Sabe por quê? O Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do André e 30% são do agente, né? Agente jogador. Então assim, rapaziada, a gente fazendo as contas, eu tava fazendo as contas referente a isso, a esses valores. Se o Corinthians vender o André por 500 milhões de reais, o André, o agente dele, vai ter direito a 150 milhões de reais, rapaziada. Então, assim, é 30% do valor que o Corinthians vender vai pro jogador e o agente. Então, é complicado, mano. Como que um clube como o Corinthians vai ceder 30% do passe com um jogador que pode ter, né, pode ser vendido por 500 milhões? Isso daí é certeza. O jogador vai evoluir bastante aí. Ia ser vendido por um preço de pinga. Pensa aí o valor que a gente ia perder nesse jogador. Se fosse vendido aí por 150 milhões de reais. 30% desses 150 seria pro agente, né? Agente, jogador. Então, olha o tanto de dinheiro que o Corinthians ia perder com esse jogador. Praticamente não ia ganhar nada. Por quê? Porque o Corinthians mantém o salário do jogador. É ele que paga ali, né, 13º, premiação, tudo referente ao jogador, tudo que é em benefício ali ao salário, a luvas, é o Corinthians que paga. Então, se pôr tudo na conta do lápis, o Corinthians ia sair perdendo, mano. Ia sair perdendo. Renovou o contrato, mas foi uma péssima renovação. Porque esses 30% o Corinthians não deveria ter cedido, né? E por que foi cedido? O ex-diretor da base do Corinthians, Claudinei Alves, ele, na hora de negociar com o staff do jogador, o staff pediu para ele, né, 4 milhões de luvas pro André, para manter o André aí
no Corinthians e ter a renovação até 2029. Mas aí, segundo palavras do Claudinei Alves, o Corinthians não tinha essa parte financeira disponível para poder manter o jogador da base, né? Ainda não tinha muito a certeza se ia dar certo ou não. E ele resolveu ceder os 30%. Por conta do quê? Por conta dessa parte financeira, né? Que foi pedido do staff dos jogadores, 4 milhões de luvas. Poderia ter feito outra coisa melhor, né? Poderia ter feito, né? Falavam, não, vamos reduzir essas luvas, porque a gente não sabe se o jogador vai dar certo ou não. O staff provavelmente, né, veio com a contraproposta para pedir 30% do jogador e ele foi lá e aceitou, rapaziada. Então, assim, foi uma péssima negociação. Se o Corinthians vender o André por 400 milhões, 120 milhões é do agente, velho. Olha o tanto de dinheiro que eles ganham com isso. E o Corinthians fica somente com 70%. Um clube que tá sendo a vitrine para ele, o clube que abriu as portas, que, né, tá pagando o salário do jogador ali todo mês, pagando um monte de tributos para manter o jogador, e no final sai perdendo 30% do valor do passe. Não tá errado, tá errado. Eu, na minha opinião, no máximo, rapaziada, no máximo é 7%, no máximo 7% de direitos para o jogador e para o empresário. Na minha humilde opinião, pensando na gestão do clube, tem que saber fazer essas negociações referente a esses valores, porque depois, futuramente, quando o jogador começa a dar certo, o Corinthians, o clube, perde muito com isso. Essa multa do André foi para 630 milhões? Beleza, é uma multa alta. Só que a porcentagem que o Corinthians tem em cima dele é muito pouco, na minha opinião. Certo? Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham desse contrato do André. Para mim não foi bom, não foi bom. Se fosse preciso, né, aumentar o salário do jogador e reformular esse contrato, eu faria como gestor do Corinthians, porque o garoto aí tem 19 anos, tem muita bola para jogar, tem potencial de venda. Para mim foi péssima essa negociação do Claudinei Alves, ex-diretor da base do Corinthians. Deixa nos comentários aí o que vocês acham desse contrato, beleza, rapaziada? Se vocês quiserem vídeo como esse, referente a jogadores da base, né? Breno Bidon também, tô pensando em fazer um vídeo sobre o Breno Bidon, o contrato dele, a gente vai analisar, vai ver o que tem de cláusula, o que não tem, né, os valores da multa, para poder a gente comentar aqui sobre esses contratos dos jogadores que tem potencial de venda do Corinthians, beleza? Bom, tô sem microfone aqui, quebrou meu microfone, desculpa pelo áudio, mas vou comprar um microfone novo e vou voltar aí nos próximos vídeos já com o microfone, beleza? Tamo junto, fiel, é nóis, deixa seu like, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!